Getúlio Vargas e Delano Roosevelt, Brasil e Estados Unidos. O que estava acontecendo com esses dois países? O que eles estavam aprontando? E outra, essa foto aqui tem muito a dizer. Se você quer saber um pouquinho mais da relação entre Brasil e Estados Unidos durante o governo Roosevelt e durante o governo de Getúlio Vargas, você já sabe. Fique comigo até o final desse vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender. Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo. Vamos lá. A nossa história de hoje vai partir de um ponto bastante importante e um ponto que você tá careca de saber: a crise de 1929. Então essa crise atingiu a produção do café e automaticamente a política brasileira, porque em meio a essa crise, quem chegou no governo? Getúlio Vargas. E ele já chegou com o objetivo de modernizar, tirar o Brasil de um atraso ali industrial e diversificar ainda mais a indústria, até porque o Brasil dependia muito da exportação do café e quem era o principal comprador na época era os Estados Unidos. E como ele estava em crise, automaticamente deu ruim para o café brasileiro. Então Getúlio Vargas já assumiu o poder, com essa mentalidade de industrializar e desenvolver ainda mais o Brasil. Só que Getúlio Vargas não poderia fazer isso sozinho. E é aí que entra o outro lado da história: os Estados Unidos da América. Delano Roosevelt com a sua política da boa vizinhança. E aí o Brasil também entra com uma outra política, a política da barganha. Quando Delano Roosevelt assumiu o poder, ele queria estreitar ainda mais a sua relação com os países latinos. Ele queria fazer uma política mais branda, sem intervencionismo militar, sem nada. Ali só propagando a cultura americana para os países latinos. E o Brasil não ficou fora dessa, até porque ele precisava de muitos países latinos e principalmente do Brasil para o seu plano econômico, o New Deal, funcionar. E como o Brasil precisava fazer acordos econômicos favoráveis a ele, um outro personagem, um outro país, melhor dizendo, vai entrar nessa história também. Estou falando da Alemanha. Você sabe que nesse contexto aí da década de 30, 40, a Alemanha nazista já está a todo o vapor e querendo também influenciar, propagar a sua cultura para diversos países do globo. Então os Estados Unidos, vendo essa aproximação que o Brasil também estava tentando fazer com a Alemanha, uma grande ameaça à doutrina Moro. Se você não sabe, cara, basicamente essa doutrina diz: América para os americanos, europeu não se meta aqui na América. E era justamente isso que a Alemanha estava fazendo no Brasil, querendo influenciar a política. E você sabe muito bem, se você já acompanha os vídeos aqui do canal a respeito da era Vargas, você pode perceber que Vargas, ele é bem assim contraditório na sua política. Uma hora ele está flertando com os países do eixo, flertando com o nazismo, com o fascismo, e outra hora ele está flertando com os americanos, com os aliados. Então o seu governo era uma grande mistura da galera pró-aliados e pró-eixo. E vale destacar que nesse contexto, no contexto brasileiro, estamos vivendo o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo. E você sabe que essa ditadura era totalmente autoritária e tinha um perfil assim mais nazi-fascista. E claro que o governo Vargas estava pressionado a assumir uma posição decente, uma posição firme frente à Segunda Guerra Mundial e o avanço do nazismo. Porém, como eu disse, ele estava flertando com todos os lados para tentar fazer um acordo favorável a ele, ou seja, fazendo um esquema de barganha. Então, quando os americanos, quando o governo americano, o governo de Delano Roosevelt, declarou guerra aos japoneses depois do ataque lá da base naval e automaticamente ao eixo, o Brasil ficou ainda mais pressionado a entrar na guerra, mas ao lado dos aliados. Porém, ele estava ali também com acordos econômicos com a Alemanha, até porque a Alemanha era a segunda maior compradora do café brasileiro depois dos Estados Unidos. Então Vargas estava sendo um beco sem saída, mas no final das contas você sabe o que aconteceu. Então, após os Estados Unidos entrarem nessa guerra, ele começou a ver o Brasil como um grande aliado, até porque a sua posição geográfica no globo era bastante privilegiada, o que dava aos americanos uma posição de estratégia para proteger o continente. Então, basicamente, o governo americano queria instalar bases militares aqui no Nordeste. Porém, isso não iria sair de graça. Getúlio Vargas queria alguma coisa em troca disso. E depois de muita barganha e depois do Brasil entrar na guerra, ao lado dos aliados,
Brasil e Estados Unidos estreitaram relações e o Brasil acabou cedendo, né, o Nordeste para fazer essas bases militares que estão aí até hoje. E os americanos também fizeram acordos econômicos com o Brasil, a começar com empréstimos, né, até porque Getúlio Vargas tinha um grande desejo de fazer uma siderúrgica nacional aqui no Brasil para explorar o aço e tudo mais, e ele conseguiu, né, através desse empréstimo, fazer a siderúrgica nacional de Volta Redonda. E além disso, os americanos deram equipamentos militares para o exército brasileiro. Então Getúlio Vargas conseguiu isso através da sua entrada na guerra, né? O Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados e também através dos acordos econômicos, né, da barganha com os americanos. E em 1943, Delano Roosevelt se encontrou com Getúlio Vargas para firmar o acordo entre Brasil e Estados Unidos, né? A cooperação para vencer o inimigo, o nazismo. E também nesse encontro foi discutido a criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para lutar ao lado, né, dos aliados lá na campanha da Itália. Porém, quando a guerra acabou, a relação entre Brasil e Estados Unidos deu uma afrouxada, deu uma afastada, ainda mais depois da morte de Delano Roosevelt, né? Então, a política da boa vizinhança foi deixada um pouquinho de lado novamente, e a política da barganha, né, feita por Getúlio Vargas, também foi deixada de lado, até porque depois da guerra, né, o Estado Novo, né, a ditadura do Estado Novo caiu, Getúlio Vargas saiu do poder. Então os brasileiros acharam que eles, depois da guerra, né, iriam assumir uma posição de grande destaque internacional ao lado dos Estados Unidos, porém isso não aconteceu. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Isso é só uma introdução. Eu ainda quero falar um pouco da política da boa vizinhança aqui no Brasil, até porque um personagem bastante famoso, conhecido por nós, né, ainda mais a galera aí das antigas, nasceu nesse contexto. Estou falando do Zé Carioca, né, até porque o Walt Disney, né, veio ao Brasil fazer essa política da boa vizinhança a mando do governo americano, não só no Brasil, mas também em vários países latinos. Então vale a pena você conferir essa série de vídeos a respeito, né, do Brasil e Estados Unidos, governo Roosevelt, governo de Getúlio Vargas e o contexto da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Tem vídeo pra caraca pra você se aprofundar nesse tema. E aquela coisa, você sabe que depois desse vídeo vai sair um conteúdo escrito a respeito desse tema pra você se aprofundar ainda mais. Beleza? Então fique ligado lá no nosso blog. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você quiser compartilhar esse vídeo para outra pessoa, isso vai me ajudar demais. E caso você seja novo aqui no canal, você já sabe, né? Se inscreva e ative as notificações e deixe o seu like. E outra coisa, não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, beleza? É isso, gente. Até o próximo vídeo e valeu!